Faltando menos de 2 meses para as eleições, algumas pessoas ainda não sabem o que é segundo turno. É verdade, gente. O estado do Rio de Janeiro tem 11 cidades que poderão realizar o segundo turno. Isso por terem mais de 200 mil eleitores aptos a votar. Faltam menos de 2 meses para o primeiro turno das eleições municipais. Serão milhões de brasileiros que irão às urnas no dia 6 de outubro para decidir o futuro democrático por 4 anos. O voto no país é obrigatório e faz parte da democracia brasileira. Mas o que é um processo eleitoral? O processo de eleição faz parte exatamente do que estrutura o Estado Democrático de Direito, que é a participação popular. Então, quando a gente pensa em eleição da maneira que é, no Brasil, ela traz a possibilidade de colocar pessoas que nos representem, que tenham planos de governo dentro de um tipo de Estado específico. O Estado permanece, porque é constitucional, o governo é que muda de 4 em 4 anos. Então, é a chance que a gente tem quando a gente tem... Não, esse governo não foi bacana, não teve um plano bacana para o povo, de alterar isso. Dentro desse processo de eleições políticas brasileiro, existe o segundo turno, que acontece quando o candidato ao cargo executivo não consegue obter a maioria absoluta dos votos no primeiro turno. No estado, 11 cidades poderão realizar o segundo turno das eleições por possuírem mais de 200 mil eleitores. Macaé e Cabo Frio, por exemplo, já irão definir no primeiro dia das eleições o novo chefe do executivo. E o motivo? Terem menos de 200 mil pessoas aptas a votar. Cabo Frio, o maior município da região dos Lagos, possui hoje cerca de 172 mil eleitores aptos a votar. A cidade de Macaé, no norte fluminense, possui 182 mil. Ainda no norte do estado, Campos dos Goytacazes é a única cidade que pode ter segundo turno. A maior cidade do interior conta hoje com 373 mil pessoas aptas para votar. Isso significa que toda cidade com mais de 200 mil habitantes automaticamente terá segundo turno? Não. Para que haja segundo turno, é necessário que o candidato mais votado possua, do seu valor total de votos, mais da metade dos votos válidos. Ou seja, você tem que excluir os votos brancos e nulos, e a partir dessa contagem, aquele que tiver mais da metade dos votos válidos já está automaticamente eleito no primeiro turno, independente se a cidade tem ou não mais de 200 mil eleitores. Agora, se esse candidato não obteve, os 2 mais votados vão disputar o segundo turno. E é importante lembrar também que o segundo turno ele está restrito apenas aos candidatos do Poder Executivo, ou seja, o presidente da República e vice, governadores e vice, prefeitos e vice-prefeitos é que podem ir para o segundo turno. Rio de Janeiro e Niterói, na região metropolitana, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Magé, São João de Meriti e Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, Campos dos Goytacazes, no norte do estado, Petrópolis, na região serrana, e Volta Redonda, no sul fluminense, podem ter o segundo turno das eleições. Estas cidades possuem mais de 9 milhões de pessoas, representando 70,15% do eleitorado de todo o estado. O Rio de Janeiro é o segundo na federação em numeração de cidades com possibilidade do segundo pleito. A importância é a gente quebrar esse caminho histórico do voto do cabresto. A gente tem um voto do cabresto antigo, que tem um coronel, que obriga seus funcionários, aqueles que dependiam dele, a votar nele. E hoje a gente não deixa de ter, porque o voto de cabresto hoje é mais perverso, no sentido de é a cesta básica, é o trabalho, é aquilo que vai para os objetivos individuais que são necessários, subsistência e por aí vai. Então, você tomar consciência do seu papel numa eleição é entender que você faz parte de uma sociedade. Então, entender qual é o plano do governo, o que ele vai fazer de políticas públicas para a gente falar de democracia que venha realmente satisfazer as necessidades da população.
eleitor tem que pensar no coletivo, isso mesmo, no seu bairro, na sua região, no seu município como um todo, em todas as eleições.